Fala, torcedor tranquilo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Fogão Play. A partir de agora vamos falar sobre o caso Wendel. Por que o Botafogo foi impedido de contratar o jogador e a contratação aí foi cancelada? Por que o Arthur pode chegar no Botafogo e o Wendel não? Bom, já tem uma mídia brasileira famosa veiculando que o Botafogo não pagou uma parte do valor do Wendel, do Arthur, e isso seria um dos impedimentos. Mentira! Mentira! Eu vou te explicar aqui no Fogão Play o que realmente aconteceu. Então, torcedor, se por acaso você não é inscrito no canal, já se inscreva. Deixa o seu like e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play, beleza? Bom, vamos lá. Impedimento geopolítico. Por que o Botafogo contratou Arthur, mas não pode fechar com o Wendel? Tá? Eu escrevi isso aqui para vocês de uma forma que fique bem claro, ok? Que não reste dúvidas. O Botafogo viveu uma reviravolta inesperada no mercado da bola às vésperas do Mundial. Depois de fechar com o atacante Arthur junto ao Zenit, né, no início do ano, da Rússia, né? E encaminhar a contratação do volante Wendel, também do clube russo, o time carioca anunciou que a negociação por Wendel foi oficialmente encerrada. O motivo? O imbróglio geopolítico envolvendo sanções internacionais que atingiram diretamente a operação. Mas por que o Arthur não aconteceu? Vamos lá, vou te explicar aqui agora. Em janeiro de 2025, o Botafogo anunciou oficialmente a contratação do atacante Arthur. O jogador foi adquirido junto ao Zenit por 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, com o clube brasileiro ficando com 80% dos direitos econômicos. Arthur assinou o contrato até dezembro de 2029 e já atua pelo Glorioso. A negociação foi feita sem maiores entraves e envolveu também a venda de Luiz Henrique ao clube russo, em uma manobra considerada estratégica pelo Botafogo. Tudo ocorreu dentro da legalidade, sem qualquer conflito com normas internacionais naquele momento. Bom, ok, mas ele foi contratado e o Wendel não pode. Por quê? O caso Wendel, vamos lá, vou explicar isso aqui agora. Quando a política entra em campo, apesar de também estar acertado com o Botafogo, o volante Wendel não poderá vestir a camisa alvinegra. O clube informou, por meio de comunicado oficial, que a negociação foi encerrada em comum acordo com o Zenit. A razão envolve sanções internacionais impostas recentemente aos proprietários do clube russo, que passaram a integrar listas de restrições dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, ok? Essas sanções proíbem, entre outras coisas, que cidadãos norte-americanos e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos realizem transações comerciais com entidades sancionadas. John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, é cidadão americano. E por isso está legalmente impedido de assinar qualquer contrato, fazer pagamentos ou manter relações comerciais com o Zenit. Então, isso quer dizer que... Vamos continuar aqui que já está explicando. Por que o Arthur pode vir e o Wendel não? A dúvida que surgiu entre torcedores e analistas é legítima. Se o Botafogo conseguiu contratar o Arthur junto ao Zenit, por que não fazer o mesmo com o Wendel? A resposta está no timing e na natureza das sanções. A contratação de Arthur foi concluída antes de as sanções atingirem diretamente os controladores do Zenit. Já o caso Wendel envolvia a oficialização do negócio meses depois. Então, a oficialização seria agora, né? A assinatura do contrato definitivo seria agora e depois dessas novas sanções aí, né, sobre os donos, né, do Zenit, agora na janela do meio de ano, o que concluiu com o agravamento das restrições, tá? Coincidiu com o agravamento das restrições. Então, infelizmente, essas restrições aconteceram entre as duas janelas, né? Então, na prática, o que diferencia os dois casos é quem toma a iniciativa e realiza a transação. Quando o Zenit compra um jogador do Botafogo, como o caso do Luiz Henrique, não é ilegalidade para o Botafogo, a operação é passiva, o clube apenas recebe o valor.
Quando o Botafogo precisa comprar de uma entidade sancionada, aí há o impedimento, pois envolve pagamento e vínculo contratual com uma entidade bloqueada, o que seria ilegal para John Textor sob as leis dos Estados Unidos. Tá? Então, as sanções impostas após a contratação do Arthur. Um ponto essencial para entender toda a diferença entre as negociações de Arthur e Wendel são as sanções impostas aos dirigentes e entidades ligadas ao Zenit após a contratação de Arthur. Tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte: em 15 de janeiro de 2025, os Estados Unidos, por meio do Departamento do Tesouro, impuseram novas sanções à Federação Russa. Entre os alvos das medidas estavam o Bank Zenit Public, Joint Stock Company, né, e diversas subsidiárias financeiras, como o... não sei se é 000 Zenit Finance, né, Zenit Leasing e Zenit Factoring, MSP. Todas foram adicionadas a listas de nacionais especialmente designados, a SND List, sob ordem executiva 14.024, por atuarem no setor financeiro russo e em esquemas para burlar sanções internacionais, tá? Então, foi aí que colocaram, né, essa sanção aí nos controladores do Zenit, tá? E essa SND List, né, é uma lista mantida pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que inclui indivíduos, empresas e entidades com as quais cidadãos e empresas americanas têm proibido realizar qualquer tipo de transação financeira e comercial. Estar na SND List significa que os ativos dessas pessoas ou entidades podem ser bloqueadas e que é ilegal para cidadão dos Estados Unidos fazer negócios com elas. Como forma de pressionar ou sancionar países, organizações ou indivíduos que violam leis internacionais ou interesses dos Estados Unidos. A inclusão dessas entidades na lista implica que cidadãos e empresas americanas estão proibidos de realizar transações com elas, tá? Com essas empresas sancionadas. Como John Textor era cidadão dos Estados Unidos, passou a estar legalmente impedido de conduzir qualquer nova negociação envolvendo o Zenit, incluindo a contratação de Wendel. Portanto, a contratação de Arthur só foi possível porque ocorreu antes da aplicação dessas sanções. A partir do momento em que o Zenit foi diretamente atingido pelas medidas restritivas, qualquer nova relação contratual se tornou inviável do ponto de vista legal para o Botafogo. Tá? Então é isso. O caso encara com o futebol moderno cada vez mais afetado por tensões geopolíticas e obrigações legais que extrapolam os gramados. Enquanto o Botafogo segue no mercado em busca de reforços, a situação de Wendel serve como alerta. Hoje, até mesmo a nacionalidade de um dirigente pode decidir o destino de uma transferência milionária. Bom, torcedor, então a situação é essa, é bem séria, ok? A situação é bem séria e, infelizmente, o Botafogo não pode contratar o Wendel. Pode ser contratado, pelo visto, por qualquer outro time, né, do Brasil, mas que não esteja, que não tenha o nome na lista, né? Que não pode ser sancionado, né? Então, se tiver outra SAF brasileira que tenha controladores americanos ou ligados a, né, empresas americanas, não vão poder também realizar transações com os russos. Tranquilo? Ficou explicado? Então é isso. Torcedor, infelizmente, o Wendel não vai chegar no Botafogo, mas eu tenho certeza que o Botafogo está em busca e vai correr atrás de um jogador à altura para substituição aí do Wendel já para o Mundial de Clubes. Vai ter que correr, porque agora está em cima da hora para começar uma negociação, né, já para o jogador chegar um jogador pronto já para o dia 2,
né? Porque tem que chegar no início da janela. Não adianta chegar no final da janela, né? Precisa chegar no início para ter tempo aí de treinamento. Beleza? Torcedor, já aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play, beleza? Tamo junto? Então, grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!